Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos dar sequência ao nosso estudo que fala sobre a imortalidade da alma. Nós escolhemos várias passagens da Bíblia para estar demonstrando para vocês que a crença na imortalidade da alma, ela tem fundamentos bíblicos, não é uma crença fora da Bíblia, mas é uma crença extraída da Bíblia Sagrada. Nesta oportunidade nós vamos tratar sobre o tormento da besta, ou seja, do anticristo e do falso profeta. Será que a besta, o anticristo e o falso profeta serão atormentados para todo sempre ou serão aniquilados no lago de fogo, conforme ensinam os aniquilacionistas? Ora, os aniquilacionistas, eles ensinam o quê? Que a primeira morte, referente à morte do corpo, o homem entra em extinção total. Não resta nada. Não há uma alma que sobreviva à morte do corpo. Porque eles entendem que por alma significa a vida ou fôlego de vida ou sopro. Então eles dizem que ao morrer o homem, morre também a alma, ou seja, o sopro de vida, o fôlego de vida. Não sobrevive nada. O corpo morre e morre também a alma, tudo. Ok? Então, isto é a primeira morte. A segunda morte, para os aniquilacionistas ou os mortalistas, eles dizem que consiste da destruição da alma e do corpo ressurrecto no lago de fogo. Para eles, o lago de fogo é um local não de suplício eterno, não de tormento eterno, mas sim de uma eterna extinção, de uma eterna destruição dos ímpios. Então, nós vamos analisar esta questão à luz da Bíblia Sagrada e nós escolhemos o quê? O livro do Apocalipse. Podemos usar outras passagens, podemos, mas nós escolhemos o livro do Apocalipse para analisar o tormento dos ímpios. Será que os ímpios serão aniquilados realmente no lago de fogo? Será que eles deixarão de existir? Será que eles serão destruídos na Geena? Ou, ao contrário, será que eles serão eternamente atormentados no lago de fogo? Outra pergunta. A primeira morte nós já sabemos o que é, né? Mas vale a pena a gente realmente dissecar mais um pouco com esta pergunta: o que significa a primeira morte e o que significa a segunda morte? Repito, o que significa a primeira morte e o que significa a segunda morte? Então vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Apocalipse capítulo 19 e versículo 20. Diz assim, ó: mas a besta, e aqui é o anticristo, tenha em mente isso, mas a besta foi feita prisioneira, ela e o falso profeta, que com os sinais que fizeram diante dela, tinha enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram jogados vivos dentro do lago de enxofre em chamas. Vou ler aqui o versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves comeram a carne deles até fartarem-se. Pois bem, vamos começar aqui a analisar a imortalidade da alma ou mesmo a destruição da alma, a partir do relato da prisão da besta, que é o anticristo, e de seu falso profeta. Bom, o livro do Apocalipse diz que quando Cristo regressar dos céus para a terra, para aqui reinar por 1000 anos aqui na terra, se dará o aprisionamento da besta e do falso profeta. E onde eles serão aprisionados? Ora, eles serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo, no capítulo 20, você vai ver que ele é chamado de a segunda morte. Mas vamos lá, por que que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Ora, o lago de fogo
é o local de suplício último e eterno dos ímpios. Mas por que da minha pergunta? Ora, a própria Bíblia Sagrada diz que todos os homens, ela mostra assim que todos os homens, quando morrem, eles não são logo lançados no lago de fogo. Eles são lançados no Hades. Preste bem atenção, todos os homens, toda a humanidade, independente de sexo ou de idade, quando eles morrem, o seu corpo é sepultado. Mas o seu espírito, a sua alma, ela vai para o Hades. E aqui eu vou lhes mostrar na Bíblia Sagrada que a única exceção que nós estamos vendo para esse processo é em relação à besta e o falso profeta. E a minha pergunta é, prestar bem atenção, por que a besta, ou seja, o anticristo e o falso profeta não passaram por esse processo, como todos os homens? Ora, todos os homens, ao morrerem, são lançados no Hades. E por que a besta e o falso profeta não foram lançados? A minha pergunta, eu vou responder esta pergunta de forma bem objetiva e clara em relação, pelo menos, à besta. E a partir da besta, eu deduzo a mesma resposta para o falso profeta. Vou lhe responder. Por que a besta, ou seja, o anticristo, foi lançado no lago de fogo, sendo ele o primeiro, diga-se de passagem, o anticristo será o primeiro dos humanos, o primeiro dos seres a inaugurar o lago de fogo. Mas por que isso acontece? Por que ele não foi lançado no Hades? Ou no abismo do Hades, como todos os homens são? Sabe por quê? Porque o anticristo, diz o apóstolo João, diz o escritor do Apocalipse, que ele é alguém que já viveu na Terra. Como professor? Exatamente. Vamos seguir aqui o pensamento do autor sagrado. Olha o que ele diz aqui sobre a besta. A primeira alusão que ele faz ao anticristo é essa bem aqui, ó. Apocalipse capítulo 11 e versículo 11 e versículo 7. Ó. Quando eles terminarem o seu testemunho, ele está falando das duas testemunhas, a besta que sobe do abismo, e por abismo tem em mente aqui o Hades ou uma região que fica dentro do Hades, ok? Por abismo, tem em mente o Hades ou uma região específica para os homens, para as almas humanas dentro do Hades. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Ela os vencerá e os matará. Ora, o que o autor sagrado está dizendo aqui sobre o anticristo? Ora, para o autor sagrado, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, a besta já estava morta. Ou seja, o anticristo já estava morto. Grave bem isso. Quando o autor do Apocalipse escreveu seu livro, o anticristo, na perspectiva do autor sagrado, o anticristo, ele já estava morto. A sua alma já estava no Hades, ou seja, no abismo, aqui é chamado de abismo, no grego abissos. E para eu lhe provar logo que o abismo aqui é o Hades, ou uma região dentro do Hades, vamos para Romanos 10, 7, é o que diz lá. Ó. Romanos 10, 7. Se não me falha a memória. Olha o que Paulo diz aqui sobre a estadia de Cristo no mundo dos mortos. Vamos aqui. Ou quem descerá ao abismo? Pergunta de Paulo. Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Ora, veja que Paulo aqui ele está dizendo que Cristo esteve no abismo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer Cristo dentre os mortos. Então Paulo ele conecta os mortos ao abismo. Okay? Então com isso eu estou já lhe mostrando, demonstrando, provando
que o abismo, aqui em Apocalipse 11:7, é o mesmo abismo onde esteve a alma de Cristo, onde esteve o Espírito de Cristo pregando para os mortos. Você pode ver também em 1 Pedro 3,19, que diz que Cristo, no Espírito, foi aos espíritos em prisão, ou seja, às almas dos mortos, e pregou-lhes o quê? Pregou-lhes o Evangelho. Aí você vê 1 Pedro 4,6. Então vamos lá. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Então, a besta aqui é a primeira vez que João faz alusão ao anticristo, chamando-o de a besta. É aqui em Apocalipse 11:7. E é interessante que a primeira menção que João faz ao anticristo, ele já mostra o anticristo como sendo alguém que, no momento que ele escrevia, estava no Hades, ou no abismo. Ora, se o anticristo estava no Hades, ou no abismo, você sabe o que João está dizendo em outras palavras? Que o anticristo é alguém que já teve uma vida, mas que no momento em que ele estava escrevendo, o anticristo estava morto. E por que nós sabemos disso? Porque ele mostra que o anticristo subirá do Hades, ou seja, a alma e o espírito do anticristo subirão. A alma do anticristo, ou o espírito do anticristo subirá do Hades. Isso vai ficar mais claro a partir de agora. Vamos lá, para Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui. Ó. Apocalipse capítulo 13 e versículo 2. Ó. A besta que vi parecia um leopardo, mas seus pés eram como os do urso, e sua boca era como a de leão. O dragão lhe deu poder, seu trono e grande autoridade. Ó, por besta aqui, entendemos aqui no capítulo 13, por besta entendemos que há um duplo simbolismo. João, ele apresenta a besta aqui no capítulo 13 como o Império Romano e também como cabeça do Império Romano, a saber, o Anticristo. Prossigamos. Uma das suas cabeças, ou seja, das cabeças da besta, e ela tinha 7 cabeças, parecia ter sofrido golpe de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Maravilhou-se a terra toda e seguiu a besta. Nós temos aqui um simbolismo. O que João está dizendo quando ele diz que uma das suas cabeças, ou seja, das cabeças da besta, uma das 7 cabeças, ó, parecia ter sofrido golpe de morte, ou seja, o que ele está dizendo? Que uma de suas cabeças estava morta quando ele escreveu, mas a sua ferida mortal foi curada. Ó, por ferida de morte, entendemos aqui a morte do anticristo. E pela ferida mortal sendo curada, entendemos aqui a ressurreição do anticristo. Então, o autor sagrado aqui em Apocalipse 13:3, ele já começa a nos dar mais luz sobre quem é o anticristo. O anticristo é alguém que viveu, sofreu uma ferida de morte na cabeça, ou seja, foi morto, mas a sua ferida mortal foi curada. Por ferida mortal curada, o autor está querendo dizer, está dizendo que o anticristo, ele passou por um processo de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, ou seja, ele foi ressuscitado. Então, para o autor sagrado, o anticristo é alguém que vai ressuscitar dentre os mortos. Que fique bem claro isso. E ele já mostrou que como ele vai ressuscitar dentre os mortos, no momento quando ele escreveu o Apocalipse, a sua alma estava no abismo, ou seja, no Hades. E a grande pergunta é, se a alma do anticristo estava no Hades, logo a alma é imortal. O autor sagrado, o autor do Apocalipse, ele está manifestando a sua crença na imortalidade da alma. Pelo menos é verdade que a imortalidade da alma é fato em relação a este corpo. O corpo morre, mas a alma ela permanece viva no Hades ou no abismo. Ora, o que nós estamos dizendo aqui já foi mostrado no capítulo 16 de Lucas. Quando Jesus Cristo ali, ele diz que havia 2 homens. Um rico que vestia-se de forma esplendorosa e andava de forma regalada. Tinha de tudo. E também havia um outro mendigo, um mendigo chamado Lázaro, à porta daquele, a mendigar. E Jesus prossegue, veio o rico e morreu, e foi sepultado. Morreu também o Lázaro, o mendigo.
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí ele prossegue. E o rico no Hades, estando em tormentos, ergue os seus olhos e vê ao longe a Lázaro no seio de Abraão. E o resto da narrativa você já conhece. Bom, eu trouxe o exemplo de Lucas, da história do rico de Lázaro, para você ver que os ímpios no Hades, eles têm consciência. Você vê que os ímpios têm consciência no Hades, ou seja, a alma dos ímpios, elas estão no Hades, estão em tormento. É só você ver o relato de Lucas no capítulo 16. A passagem de Mateus 10, 28 também corrobora com isso. Mateus diz, não temais os que matam o corpo. Prestai bem atenção, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Veja bem, esta palavra perecer no grego é apólume, que pode ser traduzida por perecer ou por condenar. De sorte que nós podemos traduzir assim, que pode condenar na hiena o corpo e a alma. Se você preferir perecer, tudo bem. Se você preferir assim, que pode destruir na hiena o corpo e a alma, está tudo tranquilo. O que eu estou lhe provando aqui é que a primeira morte, ela consiste apenas da morte do corpo, não da morte da alma. Ok? Eu estou lhe mostrando que a primeira morte, ela consiste da morte apenas do corpo, não da alma. Porque Mateus 10, 28 mostra claramente que o homem, ele tem o poder de matar o corpo, mas não tem o poder de matar a alma. E no caso do anticristo, isso é uma verdade. O anticristo, a besta, ele desceu para o mundo dos mortos. Mas veja que a sua alma, ela permanece no Hades ou no abismo. João mostra isso. E a besta que subirá do abismo fará guerra às duas testemunhas e as matará. Então continuemos aqui. E aqui em Apocalipse 13, 3, ele mostra que uma das cabeças da besta, ou seja, do Império Romano, que é o anticristo, ele viu como que ferida de morte, ou seja, passou pela morte, mas a sua ferida mortal fora curada, ou seja, ele está dizendo que o anticristo é alguém que viveu, morreu, mas será ressuscitado. E o que nos chama a atenção é que a alma do anticristo, ou o espírito do anticristo, não vou entrar aqui na celeuma da dicotomia, tricotomia, ok? Então, a alma ou espírito do anticristo se encontra viva, bem consciente no Hades. Então, vamos prosseguir aqui. Apocalipse capítulo 17 agora. Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. A besta que viste era, entenda bem, ó. A besta que viste era, por era, ele está dizendo, ó, existiu. Ó, a besta que viste era, ou seja, existiu, e não é mais, ou seja, não mais existe. Na época em que o autor sagrado estava escrevendo essas linhas, ele afirmou que o anticristo foi alguém que já tinha existido, mas que não era mais na época em que ele estava escrevendo. Porém, logo vai subir do abismo, ou seja, do Hades. O que vai subir do abismo? O anticristo. O que? A alma do anticristo. O espírito do anticristo vai subir do abismo. Logo vai subir do abismo e irá para a perdição. No grego nós temos aqui apólume, tá bom? Irá para a perdição. Ó, no grego nós temos eis apoleian, para a perdição, ou outras versões dizem para a destruição. A alusão aqui à perdição, ou de acordo com outras versões, a destruição, tá bom? A alusão aqui é ao lago de fogo. O autor aqui ele já está antecipando aqui o destino da besta, do anticristo. Ele está dizendo, ó, a besta que viste, ou seja, que existiu, era, ou seja, existiu.
e não é mais, ou seja, não existe mais. Porém, logo vai subir do abismo, ou seja, vai ressuscitar, vai ressurgir. O abismo aqui, volto a dizer, é o Hades, ou uma região dentro do Hades, onde ficam depositadas as almas dos ímpios, dos mortos, e irá para a perdição. Ok, queridos? Então, o autor sagrado ele está mostrando aqui que ele acreditava na imperecibilidade, ou seja, na imortalidade da alma. Vamos prosseguir aqui, versículo 11. A besta que era, olha o fraseado do autor, a besta que era, ou seja, que existiu e já não é, ou seja, que não existe, na verdade é um oitavo rei. Primeiro ele identificou a besta como uma das 7 cabeças do Império Romano, com um dos 7 Césares. Mas por que agora ele está dizendo, e é um oitavo rei? Simples, é porque primeiro ele apresentou a besta como uma das 7 cabeças, ou seja, na história, quando a gente vai ver os sinais que o autor dá aqui, a besta ela foi o imperador Nero. De fato, Nero ele foi uma das cabeças de Roma, um dos imperadores de Roma. Razão porque o autor sagrado diz, uma das suas cabeças, ou seja, das 7, fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal fora curada. Então, perceba o seguinte, o anticristo, ele é ao mesmo tempo um dos 7 Césares, e pelo fato de ele ressuscitar, ele será também o oitavo rei, ou seja, o último rei de Roma. Essa é a perspectiva do autor sagrado. É por isso que primeiro ele, o autor sagrado, João, ele apresentou o anticristo em Apocalipse 13:3 como uma das 7 cabeças, e agora ele apresenta ele como a oitava cabeça. Por quê? Porque quando o anticristo foi a 7ª cabeça, ele foi o imperador Nero. Mas quando o autor sagrado escrevia, Nero estava realmente morto. A sua alma estava no Hades. Mas uma vez que o autor sagrado assegura para nós que Nero há de ressuscitar dentre os mortos, ou seja, que o anticristo será nada mais, nada menos do que Nero ressurreto, então o anticristo será, na verdade, Nero que já existiu, e também será o mesmo Nero que há de ressuscitar, sendo ele, assim, o 7º rei, e ao mesmo tempo o 8º rei de Roma, na perspectiva do autor sagrado, em outras palavras, será o último governante do Império Romano, para o autor sagrado. Vamos continuar, Apocalipse 17:11. E a besta, aqui veja que ele está tendo em mente o anticristo, um homem, e a besta que era e já não é, ou seja, que existiu e não é, não existe, na verdade é o 8º rei, ou um 8º rei, que é um dos 7 e vai para a perdição. Ou seja, se encaminha para o lago de fogo. O autor sagrado, ele até aqui ele não diz o que é perdição, mas quando nós chegarmos mais na frente, nós vamos ver que a perdição, para onde a besta ou o anticristo se encaminha, é o lago de fogo. Ok? Por enquanto eu estou lhe mostrando aqui que para o autor do Apocalipse, a alma, ela não perece juntamente com o corpo. Repito, para o autor do livro do Apocalipse, a alma, ela é imortal. Ela não perece com o corpo. Prova é que a alma do anticristo, ou o espírito do anticristo, é vista no Hades. E a subir do Hades. Agora vamos aqui para Apocalipse capítulo 19, onde nós começamos a ler. Apocalipse capítulo 19. Mas a besta foi feita prisioneira, ou seja, foi aprisionada. Ela e o falso profeta, que, com os sinais que fizera diante dela, tinha enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram jogados ou lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, em chamas. Está bem aqui, meus irmãos? Quando o autor já anunciou e a besta se encaminha para a perdição aqui, que a besta se encaminha, é para o lago de fogo. Então vamos lá. Os aniquilacionistas, eles dizem que a palavra apólume, veja, apólume, que aparece bem aqui, ó. Já mostrei para vocês em Apocalipse capítulo
17, 8 e versículo 11, que em ambas as passagens diz que o anticristo se encaminha para a perdição, ou seja, para um estado de apólume. Para os aniquilacionistas, apólume significa destruição, extinção do corpo e da alma. E nós já demonstramos aqui as páginas, ou nas páginas do livro do Apocalipse, que a alma do anticristo, no momento, agora, não só que João escreveu, mas no momento que eu estou falando com vocês agora, porque ele ainda não ressuscitou, a sua alma, ela está no abismo, no Hades. Está junto com a alma daquele rico que foi sepultado e estava em tormentos no Hades, conforme narra Lucas. Então, esta alma, ela não está em extinção. Porém, os aniquilacionistas ou os mortalistas, eles dizem que uma vez que o corpo vai ressuscitar, aí eles dizem que corpo e alma, porque eles não separam as duas coisas, eles não entendem que a alma é um ente distinto do corpo, um ente espiritual distinto do corpo. Então, eles dizem, por alma, eles entendem a própria vida da pessoa, ou fôlego de vida. Então, eles dizem que corpo e alma, ou seja, o ser humano na sua totalidade, será extinto no lago de fogo. Será que isto é verdade? Será que realmente a alma será extinta no lago de fogo? Isso é o que os aniquilacionistas dizem. Isto é o que os mortalistas dizem. Mas será que a Bíblia ensina isso? Vamos continuar aqui na nossa narrativa. Aqui diz que a besta e os falsos profetas foram lançados vivos no lago de fogo. A minha pergunta é, e eles foram extintos? Será que eles foram extintos? Não, eu vou lhe responder que não. Passando-se 1000 anos, prestai bem atenção, passando-se 1000 anos da estadia do anticristo e do falso profeta, os dois que vão inaugurar o lago de fogo, porque até agora não tem uma alma, não tem um corpo dentro do lago de fogo. Nem mesmo o corpo do anticristo e do falso profeta não estão lá. Vão inaugurar o lago de fogo na parousia ou no retorno de Cristo à terra para reinar por 1000 anos. Então, mas quando o anticristo ser lançado juntamente com a besta, ou a besta e o anticristo, que é a mesma coisa, ser lançado juntamente com o falso profeta no lago de fogo, a minha pergunta é, serão extintos? Serão aniquilados? Não. A gente vai ver aqui nas páginas do livro do Apocalipse que passando-se 1000 anos, ou passados 1000 anos, a besta, pasmem, e o falso profeta ainda continuam bem vivos e sofrendo no lago de fogo. Logo, eu quero lhe mostrar que a besta e o falso profeta, pelo menos por 1000 anos, eles não serão extintos no lago de fogo. E é interessante que, antes da besta e do falso profeta serem lançados no lago de fogo, que é o suplício eterno e final dos ímpios, pelo menos em relação à besta, e daqui eu estendo a minha interpretação para a segunda besta, para o falso profeta, eles estavam no Hades, ou no abismo. As suas almas estavam lá. E as suas almas, que não estavam, mas que estão, levando em conta que o Apocalipse é uma revelação, as suas almas estão no Hades e nunca pereceram. O que foi extinto? O corpo do anticristo, o corpo do falso profeta. Mas a alma do anticristo e a alma do falso profeta estão agora no Hades. E de lá, elas subirão, vê Apocalipse de novo, 11, 7, que diz que a besta subirá do abismo e de lá sua alma sairá e unir-se-á ao seu corpo ressurrecto. E na volta de Cristo, a besta e o falso profeta serão lançados, não mais no abismo, porque o homem só passa pelo abismo, pelo Hades, uma vez. Prestai bem atenção. Todos os homens só passam pelo Hades ou pelo abismo uma vez. Eu não conheço na Escritura um exemplo de alguém que passa 2 vezes pelo Hades. O homem ele pode ir para a sepultura 2 vezes, ou seja, ele morre, vai para a sepultura, e ele pode ser ressuscitado e voltar novamente para a sepultura. Um exemplo, Lázaro. E outros que Cristo ressuscitou, eles estiveram mortos, vamos dizer, eles estiveram no túmulo, no caso Lázaro teve 4 dias, mas Lázaro volta a morrer. Então Lázaro ele experimentou a sepultura 2 vezes.
Mas em relação ao Hades, ou ao abismo, ninguém passa por lá duas vezes. E esta é a razão porque a besta e o falso profeta, quando Cristo vier, não serão lançados no abismo ou no Hades, mas sim no lago de fogo. Por quê? Porque no Hades ou no abismo, eles lá já estiveram. Ok, meus queridos? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. Agora pasmem para o que nós vamos ler aqui. E o diabo que as enganava, está falando das nações, foi arrojado ou lançado às chamas de fogo, as chamas do lago de fogo e enxofre, para onde também são lançados a besta e o falso profeta. Em outras versões, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Então perceba que o diabo, depois do milênio, ele será solto do abismo. Veja, o diabo será solto do abismo, ele passará 1000 anos no abismo. Depois dos 1000 anos ele será solto do abismo. O abismo que o diabo será solto é o mesmo abismo que esteve a besta e o falso profeta. E assim como o falso profeta e a besta, ou seja, o anticristo, serão tirados do abismo e lançados no lago de fogo, assim também o diabo passará 1000 anos no abismo e será solto do abismo e será lançado no lago de fogo. Então entenda que quando o diabo for lançado no lago de fogo, lá já se encontram a besta e o falso profeta sofrendo por 1000 anos. Ok, irmão? Por 1000 anos. Ó. E o diabo que as enganava foi arrojado às chamas do lago de fogo e enxofre, para onde também são lançados a besta e o falso profeta. E eles sofrerão eternamente. Ó, e eles sofrerão tormento dia e noite eternamente. Aqui é onde entra o X da questão. Os aniquilacionistas ou os mortalistas, eles dizem que o lago de fogo é um lugar de extinção. Eles dizem que, eles usam Mateus 10, 28. Vou repetir. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí os aniquilacionistas eles não fazem, ou seja, eles não têm a ideia de que a alma é um ser imortal, que não perece com o corpo, certo? Ó, não temos que matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas Mateus está dizendo que o homem só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aí prossegue. Antes temei aquele que pode fazer perecer, no grego apólime, outras versões traduzem como destruir, tá bom? Antes temei aquele que pode fazer perecer ou pode destruir na geena a alma e o corpo. Então eles dizem que no lago de fogo é um lugar de destruição, de aniquilamento. A grande questão é o seguinte, que a gente vê aqui que passados 1000 anos lá, a besta e o falso profeta não foram aniquilados. Quando Satanás for lançado no lago de fogo, que é a perdição, que é a segunda morte, lá já se encontrarão a besta e o falso profeta por 1000 anos. Em que momento então a besta e o falso profeta serão aniquilados? Porque o autor do Apocalipse, olha o que ele diz aqui, ó, quanto ao sofrimento da besta e do falso profeta e do diabo de todos os ímpios. Ó. O diabo que as enganava foi arrojado às chamas do lago de fogo e enxofre, para onde também são lançados a besta e o falso profeta. E eles sofrerão tormentos dia e noite eternamente. Meu irmão, aqui está dizendo aqui, eternamente, no grego nós temos, sabe como para eterno? Ó, aionion. Vou repetir, ó, no grego nós temos, ó, para eternamente, que é traduzido por século dos séculos, ó, aionas ton aionon. Traduzido, para todo sempre, eternamente. Não sou eu que estou dizendo, mas é a própria Bíblia Sagrada que diz que a besta, o falso profeta e o diabo serão atormentados eternamente no lago de fogo. Vamos prosseguir aqui sobre os ímpios. Versículo 15. Ó. Versículo 14. E então a morte e o Hades, aqui são personificados, certo? A morte e o Hades são personificados, são vistos como pessoas. Mas nós sabemos que a morte não é uma pessoa, assim como o Hades também não é. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não estava inscrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Repito, os aniquilacionistas, eles dizem que os ímpios serão aniquilados no lago de fogo. Sofrerão, sim, sofrerão, mas serão aniquilados, serão exterminados. Mas a gente vê aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que a besta e o falso profeta e o diabo sofrerão tormentos de dia e de noite eternamente. Aí você pode dizer, não, mas é apenas a besta e o falso profeta e o diabo, mas os ímpios serão aniquilados. Será? Lembrando que o diabo, ou melhor, a besta e o falso profeta são ímpios. Mas vamos ver aqui o que diz o Apocalipse sobre os ímpios no lago de fogo. Apocalipse capítulo 14 e versículo 9, é o que diz aqui. Ó. E seguiu-se outro anjo, o terceiro, e ele disse com forte voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na fronte ou na mão, esse beberá do vinho da fúria de Deus, vinho não diluído e bem preparado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Versículo 11, prestar atenção. A fumaça do tormento dos que assim agirem continuará subindo perpetuamente. Ou seja, pelos séculos dos séculos. Que nós temos o que no grego? Aionas, aionon. Pelos séculos dos séculos. Vou repetir aqui. Eis aionas, aionon. Para os séculos dos séculos. Não haverá mitigação, não haverá extinção. Na ótica do autor do Apocalipse, não haverá extinção para os ímpios no lago de fogo. Não haverá. Aí são os aniquilacionistas, são os mortalistas, que dão um sentido sui generis para o século dos séculos, ou seja, para todo sempre. Eles dizem que para todo sempre aqui significa enquanto os ímpios existirem, enquanto eles estiverem sofrendo, então será para todo sempre, mas chegará o momento em que eles deixarão de existir. Só que este sentido de para todo sempre, aionon, para todo sempre, ele é desconhecido nas Escrituras Sagradas. O autor sagrado ele não está dizendo que para todo sempre enquanto os ímpios existirem. Ao contrário, ele está dizendo que os ímpios existirão no lago de fogo em sofrimento para os séculos dos séculos. E aqui eu quero lhe dizer, meu irmão, que não está entrando aqui a minha crença. Não interessa o que eu creio, ok? Não interessa o que eu creio. Aqui não está entrando a minha crença, eu estou fazendo apenas uma exegese do texto bíblico. Então, o autor do Apocalipse, que a tradição cristã diz que foi o apóstolo João, o autor do Apocalipse está dizendo que os ímpios serão atormentados para todo sempre no lago de fogo. O objetivo deste vídeo não é tanto provar se o tormento será eterno ou não, mas o objetivo deste vídeo é mostrar para você que a alma dos ímpios ela não é destruída com a morte do corpo. Então lembra que eu fiz uma pergunta, o que significa a primeira morte e a segunda morte? Ora, a primeira morte significa a destruição do corpo, sim, mas significa a destruição da alma? Não. Mateus 10, 28 diz, não temam aquele ou aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. A primeira morte consiste apenas da morte do corpo, mas não da morte da alma. Isso é a primeira morte. Aqueles que dizem que na primeira morte o homem morre corpo, alma e espírito, eles estão dizendo uma coisa que a Escritura não diz. Na verdade, Mateus 10, 28 diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, a primeira morte consiste da morte do corpo apenas, e não da morte da alma. É só a gente ir de novo para Lucas, capítulo 16, que diz que o ímpio, no Hades, o rico, o ímpio, estava sofrendo nas chamas, tormento. Ele estava sofrendo da sua alma. Ok, queridos? Então, isso está bem claro. 1 Pedro 2, 9 também diz que os ímpios
já sofrem tormentos. Logo, Pedro está falando dos ímpios no Hades, porque aqui, neste mundo, aqui nesta terra, os ímpios não estão sofrendo tormento. Eles não estão guardados sob tormentos para o juízo, mas 2 Pedro 2,9, eu quero ler aqui para vocês, 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Vamos aqui. Certamente o Senhor que sabe livrar das tentações os piedosos e reservar os ímpios, ou essa tradução diz, e reservar os ímpios para o juízo, para que sejam punidos. Aqui ele joga tudo para o futuro. Só que em outras versões, você sabe o que ele diz aqui? Vamos aqui para o Novo Testamento, que foi traduzido por Frederico Lourenço. Olha o que ele diz aqui, 2 Pedro 2,9. Frederico Lourenço. Segunda Pedro 2,9. Olha como é que ele traduz, a partir do grego. O Senhor sabe salvar os piedosos da provação, porém sabe guardar os injustos, sabe guardar os injustos castigados no presente, até o dia do juízo. Ou seja, esta versão ela está realmente de acordo com o texto grego. O texto grego realmente coloca para o presente o tormento dos ímpios. Diz que o Senhor sabe livrar os justos da provação, mas guardar no presente os ímpios sob castigo para o dia do juízo. Então, o Novo Testamento, ele realmente ensina que a alma, ela não perece com a morte do corpo. Então, a primeira morte significa apenas a morte do corpo, não a morte da alma. A segunda morte significa o quê? Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena o corpo e a alma. Repito, para algumas versões, para alguns tradutores, eles dizem que apólome, que é traduzido por perecer, significa destruir, entrar em extinção. Mas se você considera que os autores do Novo Testamento são unânimes, então a gente tem que admitir que o que Mateus está dizendo é: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes a Deus, aquele que pode condenar, no grego apólome, condenar o corpo e a alma no inferno. E eu quero lembrar que esta palavra condenar, que no grego é apólome, ela tem esse sentido também em 1 Coríntios 15, 18. Ora, se Cristo não ressuscitou, logo aqueles que morreram em Cristo estão condenados, ou seja, pereceram. Entende aí? Se Cristo não ressuscitou, logo aqueles que morreram em Cristo estão condenados. Então, esta palavra apólome, ela pode sim ser traduzida por condenado. E o que Mateus poderá estar dizendo, entrando em acordo com tudo o que diz a Bíblia Sagrada sobre a alma, no estado intermediário, é: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode condenar, no grego apólome, na geena, o corpo e a alma. Então, queridos, como a minha concentração mais foi no Apocalipse, digo-lhes uma coisa, que no livro do Apocalipse, repito, no livro do Apocalipse, nós não encontramos esta ideia de aniquilamento ou de aniquilação para a alma dos ímpios. Nós não encontramos. Se os ímpios serão aniquilados no lago de fogo, isso precisa ser provado em outro texto. Vamos dizer que Mateus ensine isso. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir na geena a alma e o corpo. Vamos dizer que Mateus ensine isso. Se em Mateus é ensinado o aniquilamento do corpo e da alma na geena, o mesmo não se dá no Apocalipse de João. E aí nós teríamos então uma teologia contraditória. Se Mateus ensina que a alma e o corpo serão aniquilados na geena, então Mateus ele está em contradição com o Apocalipse de João, porque o Apocalipse de João, ao contrário, diz que os ímpios serão eternamente atormentados no lago de fogo, dia e noite, para todo o sempre. Ok?
A verdade é essa, ok? Esta é a verdade, queridos. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.